Queridos irmãos, queridas irmãs, a cada ano, no quarto domingo da Páscoa, a Igreja anuncia uma parte, um trecho do capítulo 10º do Evangelho de São João. Aquela passagem em que Jesus, nosso Senhor, se apresenta como o bom ou como o belo pastor. É curioso que na história da arte cristã, as primeiras representações de nosso Senhor o apresentam nesta imagem. A imagem do bom pastor, uma imagem que se encontra lá nas catacumbas mais primitivas, onde os cristãos eram enterrados. Ou mesmo há uma estátua muito bonita, esculpida em mármore, que apresenta Jesus ainda adolescente, com o rosto imberbe, com uma ovelha pendurada nos seus ombros. Jesus, portanto, se apresenta como pastor. Ele se serve de uma imagem tão comum e tão cara ao seu povo para falar de si mesmo. Na Bíblia, por exemplo, Moisés era pastor, o rei Davi era pastor e tantos outros. A atividade pastoril era muito presente porque o solo árido, pedregoso, não favorecia a agricultura. Mesmo a erva era muito escassa e daí a necessidade da presença constante dos pastores junto do seu rebanho. Jesus se apresenta aqui como o bom pastor, mas o foco central desse trecho que nós anunciamos está na intimidade do pastor com as suas ovelhas. Jesus vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O verbo conhecer na Bíblia tem um sentido muito diverso do sentido que damos na nossa linguagem comum. O conhecimento ali vem da intimidade. É um conhecimento que desperta também a experiência do amor. E porque o pastor conhece bem as suas ovelhas e elas o conhecem? Por uma razão muito simples. Muitos países da Europa criam ovelhas por causa da carne. Mas em Israel não era assim. Se criava ovelhas por causa da lã e do leite. Então as ovelhas viviam bastante. E na medida em que o tempo passava, naquela experiência da convivência, podia haver aquele mútuo conhecimento, porque o conhecimento vem da convivência. E Jesus vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Isso na Bíblia equivale a dizer: eu conheço as minhas ovelhas na sua essência, na sua realidade, na sua identidade verdadeira e mais profunda. O pastor conhece
e é conhecido pelas ovelhas. Elas conhecem a sua voz, porque nós sabemos que as ovelhas não têm uma visão muito apurada. As ovelhas enxergam pouco. Imaginem, e na natureza nós sabemos quando um sentido é falho, o outro fica mais apurado. Daí a sua audição muito sensível. Os rebanhos às vezes ficavam todos juntos no aprisco, no curral, e quando amanhecia, o pastor chegava e começava a chamar as suas ovelhas pelo nome, e elas, escutando a sua voz, o seguiam, porque sabiam que ele, o pastor, as conduziria às pastagens verdejantes, como diz o Salmo 22, levaria às fontes de água fresca. E mesmo que outro chegasse e as chamasse pelo nome, elas não o seguiam, porque sabia identificar a voz do seu pastor. Às vezes, atravessando pelos diversos caminhos, os rebanhos se cruzavam, se misturavam, e elas não se perdiam, porque seguiam a voz do seu pastor, não seguiam a voz de um estranho. E é bonito pensar-nos assim, como ovelhas do Senhor, como ovelhas que conhecem a sua voz, que sabem discernir a sua voz, aquela voz que está no Evangelho, distinguido de tantas vozes que ressoam neste mundo. O cristianismo é uma experiência de seguir alguém. Nós sabemos que nós estamos caminhando e o Cristo bom pastor vai à nossa frente, e assim nós temos intimidade com Ele. O conhecimento vem da intimidade. Quanto mais uma pessoa tem vida de oração, se coloca na presença de Jesus, escuta sua voz no Evangelho, mais ela conhece a Cristo. Quanto mais uma pessoa tem vida eucarística, não perder a Eucaristia do domingo. Muitos irmãos e irmãs aqui nesta paróquia celebram a Eucaristia diariamente, participam da missa todos os dias, tendo uma convivência maior com Jesus. É dessa convivência que, se nós formos dóceis ao Espírito, que virá aquele conhecimento mais perfeito do Senhor. E nós sabemos, quanto mais uma pessoa convive com outra, mais a conhece e mais é conhecido. Os casais aqui presentes podem dizer isso. Anos e anos de vida conjugal são capazes de dizer um ao outro quem de fato ele é. As mães aqui presentes, que acompanham, que têm a graça de acompanhar seus filhos, anos e anos, sabem quando o filho está triste, quando o filho está contente, quando o filho está ansioso, quando tem algum problema, porque o conhecimento vem da convivência. E Jesus deseja sempre essa intimidade com as suas ovelhas. O bom pastor é aquele que conhece e é aquele que é conhecido, e ele as conhece pelo nome. Mas há uma outra característica: o bom ou o belo pastor é aquele que dá a vida eterna para as suas ovelhas. Quando Jesus disse isto, certamente ele tinha no coração
a imagem daquilo que se dava ao seu redor, né? Quando os pastores iam conduzindo as suas ovelhas, poderiam aparecer 3 tipos de perigos: os lobos ferozes, as hienas, que também queriam comer as ovelhas, e às vezes apareciam os salteadores, os ladrões. Às vezes a gente vê gravuras, né, de Jesus bom pastor, assim, suave, delicadinho, mas o pastor mesmo deveria ser forte, porque para defender as suas ovelhas, às vezes devia se atracar com aquelas ameaças que surgiam, né, com os inimigos. E o pastor é aquele que vence. E é aí que se distingue aquele que é pastor. Quando tem o mercenário, ele não enfrenta os perigos, ele foge. Jesus é bom pastor porque dá a vida, ele se atraca com os grandes inimigos da humanidade, ele se atraca com o mal, ele luta contra o pecado, ele se atraca à morte, que é a grande inimiga da humanidade. Ele enfrenta a morte e a vence dando a sua vida. E é por isso que esse evangelho é lido no tempo da Páscoa, porque Jesus ressuscitado, bom pastor, belo pastor, é aquele que na sua Páscoa dá a vida eterna para nós que somos as suas ovelhas. E Jesus na Eucaristia continua dando a vida eterna para nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Cristo bom pastor está vivo aqui no nosso meio, e Ele nos conduz por meio da igreja. Hoje é o dia mundial de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Ele deseja chamar alguns para se associarem ao seu pastoreio, para cuidar das ovelhas dele. Pastores que sejam capazes de dar a vida, como São Paulo e Barnabé, né, na primeira leitura, e os outros apóstolos. Eles partem anunciando que Jesus está vivo, mesmo no meio de provações vindas das perseguições das autoridades, que queriam, desde já, né, muito precocemente, calar a voz do cristianismo, calar a voz do Evangelho. A primeira leitura traz esse testemunho. Eles sofrem por causa de Cristo, são capazes de dar a vida por Jesus, porque sabem muito bem qual é a meta do seu caminho. Como um pastor, ele só pode conduzir se ele souber onde ele deve chegar. E Jesus é esse pastor, né, que sempre sabe onde chegar, e todos nós em Cristo sabemos muito bem qual é a meta do nosso caminho. São João, na segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse, vai falar que o Cordeiro é o pastor, falando de muitas e muitas pessoas que estão lá no céu, e estão lá por causa de Jesus. O Cristo é o bom pastor. No Antigo Testamento, os profetas, sobretudo Ezequiel, anunciaram que Deus enviaria um pastor para conduzir o seu povo. E nós podemos dizer, essa profecia se cumpre em Cristo? Sim, mas essa profecia, a resposta dessa profecia é muito maior do que aquilo que o povo esperava, porque o povo esperava que alguém viesse pastorear em nome de Deus, e não que o próprio Deus se faria pastor. E assim, hoje, desta liturgia, nós olhamos para o Cristo bom pastor. Ele nos ama e Ele nos chama, e Ele deseja que todos nós participemos da sua missão. Alguns no ministério ordenado,
alguns na vida consagrada, como os religiosos, as religiosas, outros na vida laical, na vida batismal bem vivida. O cristão maduro, o cristão que vive a sua missão, participa do pastoreio de Jesus. E por isso, nós chamamos as atividades evangelizadoras da igreja de pastorais. Pastorais quer dizer, nós participamos, cada um a seu modo, do pastoreio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem sabe, muitos aqui vão se deixar interpelar por nosso Senhor, se aproximando dEle, deixando-se pastorear por Ele, e também pastoreando outros irmãos e irmãs. Vamos pedir esta graça, nosso Senhor, que nós o conheçamos, à medida em que no nosso coração vem a certeza de que Ele nos conhece, nos chama a todos pelo nome. Vamos doar a nossa vida, entregar a nossa vida, para que outros tenham também a vida, que participem da alegria que nós trazemos no coração, essa alegria de conhecer a Jesus ressuscitado. Vamos pedir a Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa mãe, a mãe de todas as mães, que nos ajude com a sua intercessão a correspondermos ao amor do Cristo, que sempre nos chama a segui-lo. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quer dizer, eu as amo. Eu amo as minhas ovelhas, vai dizer Jesus, e elas são capazes de corresponder ao meu amor. É isso que ele quer dizer, segundo São Gregório Magno, quando falou assim, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Quer dizer, elas são capazes de reconhecer aquele que as ama. Que a Virgem Maria, com a sua intercessão, alcance essa graça de crescermos no conhecimento de Cristo e de vivermos a partir da vida eterna que Ele doa a todos nós. Que as nossas mães sejam profundamente abençoadas, para que vivam a sua missão, também participando a seu modo do pastoreio de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.